Olá, eu sou a Aline, sou técnica em segurança do trabalho. Vou passar um treinamento sobre NR12, que fala sobre máquinas e equipamentos. Então, o que a norma diz, né? Ela estabelece medidas de segurança que devem ser empregadas em qualquer trabalho que existe máquinas e equipamentos, né? Seja ela equipamentos de grande porte ou pequeno porte, sempre assegurando a proteção e integridade física do trabalhador. Tá? E vai determinar também a questão dos equipamentos de proteção individual, a qualificação e respeito de áreas isoladas para a realização desses trabalhos. Na fase de fundação, é muito comum termos máquinas pesadas, né? Então, devido ao nosso ramo de atividade, a gente vai estar na obra tanto no início da obra quanto no final, onde a gente tem mais presença, né, de equipamentos de grande porte. Então, a gente pode visualizar aqui. Então, na obra a gente vai ter retroescavadeiras, escavadeiras, bate-estacas, guindastes, pá escavadeira, bobcat e caminhão muque. Isso não quer dizer que a gente vá trabalhar com esse tipo de equipamento. Nosso ramo não trabalha com esse tipo de equipamento. Porém, a gente tem que ter essas instruções e essa atenção na obra ao transitarmos, né? Porque os equipamentos são pesados, existem os pontos cegos, então o operador nem sempre vai visualizar que você está passando. Então, por isso a gente precisa ter essa atenção. Então, como vocês conseguem observar aqui, com relação ao maquinário pesado, né? Elevadores tipo cremalheira. Assim como eu falei com relação aos equipamentos anteriores, nós não vamos operar esse tipo de equipamento, tá? Então, é proibido que qualquer funcionário da Maquinstal ou de qualquer outra empresa que não seja a empresa de elevadores que façam a operação desse tipo de equipamento, tá? É um treinamento muito mais específico, eles recebem um treinamento teórico e prático para fazer a operação, então não é qualquer pessoa que pode fazer a operação desse equipamento, tá? Então, como a gente pode ver aqui no slide, com relação à instrução, só pode ser operada por um profissional devidamente qualificado, né? O que seria o qualificado? Treinado na teoria e na prática, tá? E a proficiência também, que é a prática, né? No dia a dia que o operador acaba aprendendo cada vez mais. Sempre que o operador não estiver na cabine, o mesmo deve ser desenergizado e o painel trancado. Então, o operador, nem sempre no dia a dia, né, na correria, ele vai fazer isso. Mas isso não quer dizer que você possa operar, só porque está ali livre, né? Então, somente o operador da empresa pode fazer a operação desse equipamento. Então, deve ser realizado diariamente o checklist. Aí, no caso, o operador também vai fazer essa realização, verificar todos os itens, né, necessário para operar com segurança. Não é permitido o transporte simultâneo de cargas e pessoas. Isso aqui é proibido, mas infelizmente é comum na obra, né? Então, pela correria, porque eu tenho que subir um material, e aí a pessoa que está subindo o material quer subir junto, e acaba subindo bastante gente junto com o material. A instrução é que é proibido. Então, tenham atenção, né? Às vezes, pela correria, você acaba querendo subir junto com o material, mas é um risco a mais para a sua vida. Né? Então, se programe certinho, faça sempre um checklist do que você precisa usar no local de trabalho para não subir e descer várias vezes ao dia, para evitar esse tipo de coisa. Por quê? Tem determinados horários que a cremalheira ela só vai atender material, então não vai ficar subindo pessoas. Né? Então, às vezes, tem até briga dentro de obra porque a pessoa quer subir e o operador não quer permitir. E ele só está fazendo o papel dele, né? De subir só material quando necessário e só pessoas quando necessário. Em caso de água na base, a mesma deve ser retirada. Então, é claro que isso não corresponde a uma tarefa de nós, né, como funcionários da Maquinstal, mas sempre é bom fazer essa observação, tá? Então, em dias de chuva, a obra ela sempre tem que retirar essa água do poço do elevador. O elevador só poderá parar em pavimentos onde estão instaladas telas laterais, né, rampas e cancelas. Então, em cada pavimento, a construtora ela vai fazendo essas proteções, né?
E aí, se não tiver, não insista para o operador parar naquele pavimento que ainda não tem esse tipo de proteção. Então, temos aqui a foto, né, do tipo de elevador. Ele parece uma gaiola, então muita gente tem medo de subir nele porque você consegue visualizar tudo que está acontecendo fora. Gruas e mini gruas. Também não vamos operar nenhum tipo de equipamento nesse sentido. Então, a instrução aqui é mais para que vocês respeitem o máximo, né, esse tipo de equipamento. O sinaleiro que vai ser os olhos da grua, que vai ficar lá embaixo seguindo as instruções do operador. Se o sinaleiro falar, olha, não passa por determinado local, é porque ele vai subir uma carga naquele local. Então, respeite a sinalização, o isolamento que ele possa vir fazer. Nós vamos operar mais equipamentos de pequeno porte, né? Furadeira comum, pistola fim-capino, serra amargo, né? Que é Makita, no caso Makita é muito conhecido, mas é uma marca, né? Parafusadeira e martelete rompedor. Como vocês podem visualizar aqui, né? A maioria de vocês, quando entram na obra, já tem uma certa familiaridade com esse tipo de equipamento. Alguns sim, alguns não. Então, alguns cuidados que a gente deve ter. Então, ao utilizar a furadeira, não colocar muita força, né? Para não correr o risco de quebrar a broca, enfim. É um equipamento simples para se operar, mas também exige certos cuidados. Inspecionar sempre brocas se estão em perfeito estado de conservação. Essa instrução também é passada para os almoxarifes, né, que faz ali o armazenamento desses equipamentos, mas assim como eu já falei em outros treinamentos, é importante que a gente faça também uma inspeção, não só em EPIs, mas em equipamentos, enfim, quando for pegar para utilizar, antes da utilização, fazer uma inspeção se está de acordo ou não. Voltagem dos equipamentos e condições gerais. Então, eu sempre falo, né? Nós, como uma empresa instaladora, na parte elétrica, é uma vergonha você ver cabo que não estão em condições. Então, se não tá, nós mesmos fazemos, né, a manutenção. Se for caso de, não dá mais para fazer manutenção, a gente compra outro. O que não dá é ficar usando cabos que não está mais em condições. Nunca apontar pistola fim-capino para trabalhadores. Então, esse é um tipo de equipamento que requer um treinamento específico, tá? Que geralmente nós contratamos a empresa, né, que faz a locação desses equipamentos para fazer o treinamento na obra. Então, é um equipamento muito mais específico e aí não requer brincadeira com esse tipo de equipamento, tá? Somente pessoas autorizadas podem fazer o uso da pistola fim-capinos, ok? Então, a pessoa lá que é técnico da empresa que a gente loca vai até a obra, faz o treinamento e emite essa carteirinha. E sempre andar com essa carteirinha, né? Por caso de uma fiscalização na obra, ou algum caso de auditoria, ou até rondas específicas de técnico de segurança ou engenheiro. Se pedir, você está com a carteirinha, tá? O operador deve colocar o dedo no gatilho somente com a certeza do local de disparo. Então, quando você estiver andando com a pistola do almoxarifado para o local de trabalho, não fazer nenhum tipo de manuseio que não deva ser feito, tipo de brincadeiras, porque às vezes acontece acidentes com brincadeiras com esse tipo de equipamento. Jamais improvisar. O operador deve estar totalmente seguro e equilibrado ao disparar. Então, como no item anterior, né? Só disparar, só colocar o dedo no gatilho quando realmente estiver no ponto ali onde vai ser feito a aplicação. E verificar se você está equilibrado, se você está em um chão que está nivelado. Né? Vou contar um exemplo aqui de um colaborador que estava utilizando esse tipo de equipamento em cima de um banco. E esse banco ele não era adequado para a obra, né? Um banco pequeno, enfim, ficou instável ele em cima daquele banco. E aí foi fazer o furo e desequilibrou. Então, nesse disparo,
ele pode não atingir o local que ele quer e ainda machucar outra pessoa. Então, se certifique realmente se você está bem equilibrado, né? Se o seu corpo está equilibrado no momento do tiro. Diante do travamento do cartucho, sempre parar de utilizar, tá? Não force, não bate na máquina, já leva para o almoxarifado, que o almoxarifado vai fazer as devidas providências aí para fazer uma manutenção com a empresa especializada. Ter proteção de disco na maquita, então qualquer proteção das máquinas não devem ser retiradas. Se for retirada, é porque não é para aquela finalidade, tá? Se é uma proteção, o próprio nome já está dizendo, uma proteção de disco. Então, evitar ao máximo, se aquele equipamento com disco não está atendendo a sua necessidade, é porque existe um outro equipamento para fazer esse tipo de serviço. Nunca utilize lixadeiras como ferramenta de afiação. Isso aqui, então, né? A gente vê aí na obra, mas por favor, nunca faça isso. Nunca force demais o disco de modo que haja travamento da peça. Então, se está enroscando ou se o material que você está cortando está enroscando, não force, tá? Para não quebrar o disco, de repente o disco voar em você e acontecer um acidente grave. Possuir base de apoio. Na obra, nós tínhamos antigamente, né, aqueles locais que era só para a gente para corte. Hoje em dia não se tem mais, é bem difícil, né? Mas quando você for fazer qualquer tipo de corte, geralmente o que a gente faz de cano, tente andar com um caixote ou algo que você possa apoiar aquela peça. Por quê? Há muitas pessoas que apoiam um cano ou qualquer tipo de material que vai cortar na própria perna. Então, tem uma base de apoio para fazer esse tipo de corte, tá? Verificar se a caixa onde está o motor está em perfeitas condições. Então, qualquer motor, né, ele vai ter peças ali que ficam rodando. Então, a proteção dela tem que estar totalmente íntegra, para que nenhuma peça saia voando e você não corra o risco de colocar o dedo lá e cortar, sofrer um acidente. Se o dispositivo de partida, interruptor e botão de bloqueio está funcionando perfeitamente, então não só o botão de partida, mas também botões de segurança, quando a máquina tem. Verificar se está funcionando, faz uma inspeção, faz teste antes de utilizar qualquer tipo de máquina para ver se está funcionando perfeitamente. Tá? Importantíssimo que todos os operadores estejam habilitados para manusear tais equipamentos. Alguns equipamentos não requerem um treinamento, né? Que você vá para uma sala de aula, enfim, uma furadeira. Hoje em dia, qualquer pessoa, né, utiliza uma furadeira. É claro que tem que ter certos cuidados, mas às vezes a gente utiliza furadeira em casa. Então, na obra, você vai aprender com o seu profissional. Se você é um ajudante que não tem experiência, você sempre vai aprender com um profissional. Então, seja atento com relação às instruções do profissional. Esse treinamento prático é passado por ele, ok? Verificar se a ponteira do martelete rompedor está sem trincas, ferrugens ou partes quebradas. Isso não só da ponteira do martelete, mas de qualquer equipamento, ok? Instalações elétricas provisórias. Um dos riscos que a gente tem ao manusear qualquer ferramenta, né, qualquer máquina, é o choque elétrico. E há muitos acidentes com choque elétrico, né? Então a gente tem aí em primeiro lugar na construção civil em dados de acidente que são quedas, mas o choque elétrico ainda é muito grande, mesmo em instalações provisórias. Então é um cuidado que a gente precisa ter ao manusear qualquer máquina e equipamento. Toda a fiação utilizada no canteiro de obras, né, com máquinas, extensões, elas devem ser mantidas em áreas altas ou aterradas. Não é muito bem o que a gente vê no dia a dia, né? Mas aí, o que a gente pode fazer? Fazer alguns cavaletes, manter sempre qualquer fiação em bom estado, né? Para não ficar em contato com água, que a água não tem como, né? Com as chuvas que a gente tem, com o material que a gente vai manuseando dentro da obra, é muito difícil não ter água.
Então a gente precisa sempre se atentar às condições dos cabos e, quando possível, colocar em cavaletes ou elas erguidas. Alguns exemplos que geram acidentes, né? Falta de projeto adequado na execução das instalações. Então, a gente tem lá o projeto da construção em si, mas das instalações provisórias nem sempre tem. Então, é aí que acontece o acidente, porque a pessoa vai fazer a instalação da forma que ela acha que tem que fazer e nem sempre é o adequado, e aí acontece algum acidente. Execução por profissionais não qualificados. Então, se é parte elétrica, tem que deixar com o eletricista. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas fazendo gambiarras dentro da obra, né? E aí às vezes a pessoa não tem nenhum tipo de qualificação e aí acontecem os acidentes. Equipamentos inadequados ou modificados, as famosas gambiarras e falta de fechamento e identificação de painéis ou quadros elétricos, né? Então, geralmente os quadros são fechados, então só o eletricista vai lá e faz a manutenção, assim não possibilitando para que qualquer pessoa tenha acesso e faça qualquer tipo de manuseio. Então, algumas irregularidades que a gente geralmente vê na obra, né? Olha, extensão feita aí gambiarra com sacola, que é um material combustível, né? Quadros abertos, qualquer pessoa consegue ter acesso. Ó, que nós chamamos de robô, né? Então, aquela questão de você não ter o plug para conectar na tomada, coloca os fios direto, coisas que não pode acontecer. Andaimes. A gente teve lá o treinamento de NR35, onde foi falado com relação ao tipo de escada que a gente trabalha, né? Mas quando não for possível fazer o trabalho com escada, nós vamos locar andaimes, tá? Então, sempre o andaime deve ter aí a determinação da NR18. A gente procura fazer locação em fornecedores que seguem esse padrão, né? Sempre que for montar o andaime, aliás, sempre que vocês receberem o andaime, verifique se todas as peças estão lá. Porque o que pode acontecer? Você receber aquele andaime com peças faltantes e na hora de montar vai faltar e aí não pode ser utilizado, tá? Sempre montar com todas as peças, porque o que eu já vi em obra, o andaime lá sem rodapé, sem parte do guarda-corpo e aí não faz a função que tem que fazer, ok? E na hora de desmontar, a mesma coisa. Desmontar todas as peças, fazer a guarda dessas peças corretamente para não se perder, porque o equipamento é alugado, né? Então, quando a gente for devolver, precisa estar com todas as peças. Sempre na utilização do andaime, usar o cinto de segurança, acoplado sempre à parte do andaime. O que eu sempre vejo também é o que? A pessoa está lá dentro do andaime com o cinto conectado no próprio andaime. Então, se aquele andaime tombar, sofrer um colapso ou sofrer um impacto, né, de uma outra coisa, uma máquina da obra, você vai junto com o andaime. Então, o correto é você pegar e fazer, né, um ancoramento à parte do andaime, tá? Não é permitido improvisações, tá? Em andaimes aí dentro das obras. Então, a gente já aloca o equipamento de acordo com a NR18 para que não tenha improvisações. Então, nós temos aqui dois modelos de andaime, tá? O que a gente geralmente usa é o andaime tubular. Então, sempre verificar se está com roda ou sapata. Se ele estiver com roda, verificar se a roda está travando, né? Para não correr o risco aí de você estar em cima do andaime e ele se deslocar. Se está com todos os módulos, se está com a escada de acesso. Já vi muito andaime por aí sem escada de acesso. E a pessoa tem que, né, se equilibrar do jeito que pode para subir, causando mais desequilíbrio e a possibilidade de cair. O assoalho ele tem que ser completo, gente. Então também já vi muito andaime sem assoalho completo. Aí a pessoa pensa, mas eu vou ficar só nesse canto. E aí se distrai fazendo o trabalho e acaba pisando onde não existe um assoalho. O rodapé e o guarda-corpo completo, né? E ainda adicionaria aqui uma tela para evitar que caia qualquer tipo de material que você esteja manuseando. Então, os andaimes suspensos, né, também deve determinar
né? Ser sempre feita a montagem conforme NR18. Andaime suspenso, é bem difícil a gente fazer a utilização, mas quando a gente utiliza, a gente loca também esse tipo de equipamento. Então a empresa vai lá, faz a montagem daquele equipamento e aí treina vocês também com relação à utilização, tá? Sempre montado aí com projeto, então a gente sempre cobra também das empresas que seja entregue toda a documentação, né, a RT, manual de montagem e o treinamento também, ok? Sua utilização se dará somente ao profissional comprovado, né? Então, essa questão da comprovação vai ser o treinamento, né? De quem for utilizar, vai ser treinado por essa empresa que a gente locar. Na utilização de andaimes desse tipo, sempre, né? Não tem nem questionamento, porque se a gente precisar de um andaime suspenso, a gente vai trabalhar numa altura considerável. Sempre com cinto de segurança, com trava-quedas, né? Numa linha de vida independente ao andaime, tá? Não é permitido nenhum tipo de improvisações para qualquer tipo de trabalho em altura, ok? Que a gente tem aqui, ó, né? Já trabalhamos, tá? Com o andaime suspenso e a cadeirinha suspensa também. Independente se for andaime suspenso ou cadeirinha, nós vamos locar e procurar sempre treinar vocês aí. A empresa vai até a obra para fazer a instalação e aproveita já para fazer o treinamento.